tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito. Vamos lá então para a nossa segunda aula. Hoje vamos falar especificamente sobre o direito como ciência e a sua metodologia. Vamos falar sobre os conceitos jurídicos fundamentais, fazer uma comparação entre o direito natural e o direito positivo para a gente finalizar esse bloco. Vamos falar também sobre o direito público e o direito privado e sobre a superação da dicotomia do público e do privado. E finalizaremos estabelecendo os ramos do direito. Vamos lá então? Conceitos jurídicos fundamentais. Nós temos uma conduta humana regulada, é isso que se aplica ao direito. Temos um processo jurídico, que é quando essas ações, condutas passam por um processo jurídico, não é? Por um processo de normatização, e temos a teoria dinâmica do direito, que é justamente a análise das leis no funcionamento da sociedade. Direito natural e direito positivo. O direito natural ele está presente, por exemplo, na Declaração de Independência dos Estados Unidos e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. E nesse caso, o direito natural ele se fundamenta na natureza humana. A gente já viu isso na nossa aula passada. Vamos agora para o direito positivo. Ele provém diretamente do Estado. E aí, ó, expressão do latim, ius positum, ou seja, uma coisa que é imposta, que se impõe. É um ordenamento jurídico em vigor em determinado país e em uma determinada época. Para o positivismo jurídico, o que importa é o ser do direito, ou seja, a relação das normas entre si. Não há uma grande preocupação com o dever ser jurídico, ou seja, com as implicações práticas sociológicas, por exemplo, daquela determinada lei. Na atualidade, são salientadas outras características do direito natural hoje em dia, porque, como você sabe, a gente ainda o direito natural ele está presente no nosso ordenamento jurídico e em todos os países democráticos como um todo. Uma primeira característica é a universalidade, própria para todos, né? Imutabilidade, não importa o tempo, não se modificam os direitos naturais. Indelebilidade, não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado. Obrigatoriedade, deve ser obedecido por todos. Validez, seus princípios são válidos e podem ser impostos aos homens em qualquer situação em que se encontrem. Perpetuidade, são válidos em todas as épocas, são indispensáveis, ou seja, você não pode renunciar a esses direitos. Eles têm uma unidade, sempre são os mesmos para todos. E necessidade, nenhum grupo social pode viver sem o direito natural. Então aqui vamos estabelecer algumas diferenças entre o direito natural e o positivo. Como você está vendo nesse quadro comparativo, à esquerda nós temos o direito positivo e uma série de características que são próprias do direito positivo, e à esquerda, e à direita, perdão, você está vendo o direito natural e está vendo que essas características elas estão presentes apenas um nome, mas não há uma definição delas. Justo porque elas são o exato oposto das características do direito positivo. Veja só, quando o direito positivo é temporal, ou seja, ele existe em uma determinada época, isso quer dizer que talvez séculos depois, aquela lei ela pode ser modificada, a compreensão daquela lei pode ser modificada. No direito natural é atemporal, ou seja, não importa o tempo e o local, essa lei natural continua a mesma. E assim a gente vê com todas as outras características. No direito positivo, nós temos a vigência das leis, né, que é a observância pela sociedade e a aplicação pelo Estado. Ou seja, aquela lei é válida porque é o Estado que criou e só ele pode criar, mas também porque aquela sociedade permite aquela lei. No direito natural, independe da vigência. No positivo, é formal, depende da formalidade, da construção daquela lei. Já o direito natural é informal. Direito positivo
hierárquico, a ordem de importância estabelecida entre as regras tem exatamente todo o valor ali. No caso do direito natural, é o exato oposto, não hierárquico. Direito positivo, dimensão espacial. A lei ela vale num tempo e num espaço específico. As leis brasileiras valem apenas no Brasil e, em casos extremamente particulares, elas valem fora do país, como, por exemplo, crimes contra a vida do presidente da República quando ele se encontra fora do Brasil, né? São julgadas por lei brasileira. Já no direito natural, independe do local. Outra característica do direito positivo, criado pelo homem, ou seja, fruto da vontade do homem. Já o direito natural emerge espontaneamente, não existe uma pessoa, uma sociedade, um grupo específico que criou esse direito. Ele é uma soma das vontades gerais. Penúltima característica, o direito positivo ele é escrito, código, leis, jurisprudência, constituição. Já o direito natural não é escrito. E última característica, o direito positivo é mutável, ele vai mudando de acordo com a vontade humana. Já o direito natural é imutável. Agora vamos aqui fazer uma diferença essencial para o prosseguimento dos nossos estudos. Vamos falar sobre o que é direito substantivo e direito adjetivo. O direito substantivo também é chamado de direito material, que seriam o quê? O conjunto das regras criadas pelo Estado que vão normatizar a vida em sociedade. É o chamado direito material, que vai definir as relações concretas entre as pessoas dentro de uma sociedade. São os códigos, as leis, as constituições. E o direito adjetivo, também chamado de direito processual, consiste nas regras de direito processual que regulam a existência dos processos e o modo destes se iniciarem, se desenvolverem e terminarem. Então, o direito adjetivo também vai ser chamado de direito processual. Vamos agora enxergar essa divisão de uma outra forma. Agora vamos ver como direito substantivo e direito adjetivo. O direito substantivo, ele estabelece o quê? As normas das relações jurídicas entre as pessoas. Já o direito adjetivo, ele vai estabelecer como vai se dar esse processo de regulamentação, ok? Como vai ser viabilizado. Então, no direito substantivo, nós temos as constituições, leis, códigos. No direito adjetivo, nós temos os códigos processuais. São aqueles que determinam como deve ser o início de um processo, como é o seu desenvolvimento, todas as fases e a sua finalização. O direito substantivo, então, ele é o que. O direito adjetivo é o como. Outra classificação importante é o direito objetivo e o direito subjetivo. O que é o direito objetivo? Ele está expresso dentro dos códigos, das leis, das consolidações e assim por diante. São modelos normativos genéricos que não individualizam as pessoas neles envolvidas. Isso fica muito claro quando você lê, por exemplo, um artigo ou um parágrafo, um inciso, enfim. Vamos ver aqui como exemplo da CLT. Ela não se dirige a um trabalhador ou a um tipo de trabalhador específico. Ela se dirige a uma massa de trabalhadores, enfim, de pessoas que estão inseridas naquela situação. Evidentemente, uma lei ou outra vai ser mais específica para um determinado público, mas mesmo assim tem um caráter geral. E temos o direito subjetivo, que é a capacidade do indivíduo de poder exigir perante a lei algo que ele acha que tem direito. Então, exemplificando aqui de forma bem simples, imagine que você emprestou dinheiro para alguém, a pessoa prometeu pagar em 5 prestações, pagou uma, duas e não pagou as outras. Então, dentro da sua compreensão, você tem direito a receber o restante do valor que lhe foi devido. É nesse momento que você vai procurar a justiça ou procurar o advogado, enfim, procurar alguém que possa te ajudar juridicamente nesse assunto, atrás de um direito que você julga ser seu. Então, isso é o direito subjetivo, é a capacidade de cada pessoa de procurar os canais jurídicos para exigir ou pedir algo que ela acha que tem direito. Já o direito objetivo são as leis
no seu estado, vamos dizer assim, de stand-by. Elas estão lá paradas esperando para serem usadas. O direito subjetivo é o uso concreto que você faz. Aqui mais duas características, ó, elementos de cada um. Quais são os elementos do direito positivo? São as normas que estão lá, certo, para serem usadas. E quais são os elementos do direito subjetivo? Tem que ter um sujeito, tem que ter um objeto. O sujeito é a pessoa física ou a pessoa jurídica. No caso do nosso exemplo, seria a pessoa que acha que tem, né, o direito a receber a diferença do empréstimo que não lhe foi devido. E o objeto é justamente aquele bem jurídico sobre o qual o sujeito exerce um poder conferido pela ordem jurídica. No caso do nosso exemplo, seria o valor restante que falta a ser recebido. Vamos em frente. Vamos aqui ver uma relação entre o direito positivo e o direito objetivo, certo? Bom, nós temos os costumes, que são, por exemplo, os contratos entre particulares e assim por diante. Esses contratos, é claro que as cláusulas dele obedecem a um ordenamento jurídico. Não pode ter nenhuma cláusula exorbitante, por exemplo, mas caso haja uma cláusula exorbitante, é o direito positivo, certo? É o acionamento do direito positivo que vai dizer, ó, esse contrato aqui, ele é legal, ele está valendo, mas essa cláusula, ela é abusiva, nós temos que retirá-la, certo? Então, é a soma dos costumes, dos hábitos, como exemplo, os contratos particulares, e o direito positivo como forma de regulamentar esse mundo, que nos dá o direito objetivo. Vamos agora falar sobre direito público e privado. Essa divisão entre público e privado é uma invenção romana, ok? Essa divisão ela vai variar muito conforme o país e conforme o regime. Então a gente vai ver que em algum momento esses dois universos eles se inserem um no outro. Quais são os critérios, então, para a divisão dos ramos do direito público e do direito privado? Nós temos aqui dois critérios. Um está relacionado com com o próprio objeto da relação jurídica. O outro critério está relacionado à forma da relação jurídica. Então, em relação ao conteúdo ou objeto da relação jurídica, quando prevalece o interesse geral, o direito é público. Quando prevalece o particular, seria privado. Ou seja, é o conteúdo que define se ele é particular ou público, se ele é privado ou público. Já quanto à forma da relação jurídica, se a relação é de coordenação, ou seja, se nós estamos falando de, por exemplo, dois civis, dois particulares, trata-se então de uma relação de direito privado, por isso chama-se coordenada, porque eles estão em um mesmo nível de capacidade. Se a relação é de subordinação, por exemplo, de uma empresa particular com um ente público, trata-se, em regra, de direito público, porque aí você tem uma capacidades diferentes. Evidentemente que o ente público ele tem uma capacidade muito maior do que o da empresa privada, correto? O direito público e o direito privado, quais são os ramos, a divisão deles? Vamos lá. Os ramos do direito público. Nós temos o direito constitucional, financeiro, tributário internacional, o internacional privado, ok? Administrativo, processual, ambiental, penal e assim por diante. Temos também os ramos do direito privado, e aí a gente tem o direito civil e o empresarial. Bom, existem algumas teorias que tratam dessa divisão do direito público e do direito privado. A gente vai passear rapidamente por cada uma delas e estabelecer aqui uma rápida explicação para cada uma. As teorias monistas, como o próprio nome está dizendo, mono, ou seja, de um, acreditam que existe apenas um direito, que vale tanto para o público quanto para o privado.
Já as teorias dualistas acreditam que existe um direito público e um direito privado. A teoria do interesse em jogo vai obedecer ao critério da importância da predominância dos interesses, ou seja, o interesse dessa relação aqui é público ou é privado? Dependendo da resposta, você tem um ramo específico aí que vai guiar essa relação. Teoria do fim, ou seja, qual é a finalidade, não é, daquela relação ali? Se for o Estado, nós temos direito público. Se a finalidade daquela relação ali for um indivíduo, for um particular, temos o direito privado. Teoria do titular da ação, ou seja, quem começou a ação. Se for o Estado, direito público. Se for o particular, privado. E a teoria trialista, as teorias trialistas, elas vão dizer que além desse direito público e desse direito privado, nós temos o direito social misto ou direito misto, que é a junção dos dois. Tudo bem? Vamos em frente. A superação da dicotomia do direito público e do direito privado. Então, um rápido comentário sobre isso, não é? Nós temos hoje em dia diversos juristas e estudiosos que já trabalham com essa linha de raciocínio, de que existe uma superação dessa divisão entre público e privado em termos de direito. Já existe uma quebra desse mundo, porque esses mundos, de certa forma, eles já estão misturados, por exemplo, dentro do Código Civil. No Código Civil, a gente tem, hoje em dia, uma proximidade cada dia maior com a Constituição, não é? Que é esse processo de constitucionalização do direito civil, do Código Civil. E lá também nós temos, dentro desse código, uma aproximação muito grande com o direito empresarial, enfim. Então, nós temos uma mistura do público e do privado dentro do próprio Código Civil. Por isso, os juristas hoje em dia trabalham com a ideia de superação dessa dicotomia, ou seja, dessa divisão entre um e outro. E em relação ao direito interno e internacional, nós temos duas teorias. A teoria dualista, ela diz que existe sim dois sistemas de direito, certo? Haveria aí um conflito entre as normas internas e as normas internacionais. Os dualistas, eles defendem que o direito internacional e o direito interno são concepções distintas. Então, nós teríamos um direito interno e um direito externo. Já a teoria monista, ela surge como uma alternativa ao dualismo. O argumento dos monistas diz que o direito internacional e o interno, eles são noções de uma só ordem jurídica. E haveria então só um ordenamento. O que existe é uma norma que ela é hierarquicamente superior a todas as demais e regula esse único ordenamento. Essa teoria se desdobra em duas versões, uma que defende a preferência do direito interno e a outra a precedência do direito internacional. Muito bem, vamos ver agora os ramos do direito. No caso do direito positivo interno, nós temos no campo privado, direito civil e o direito empresarial. No campo público, temos o direito constitucional, administrativo, financeiro, tributário, processual, penal, eleitoral e militar. E temos os chamados novos direitos, como o direito do trabalho, previdenciário, econômico, direito do consumidor e direito ambiental. São chamados de novos direitos justamente porque foram os últimos a serem acrescentados a esse rol de ramos do direito positivo interno. A gente tem, por exemplo, o direito do trabalho, é bem recente, o direito ambiental, mais recente ainda. Vamos ver agora cada um deles. Vamos começar pelo direito civil e o direito empresarial. O direito civil, ele vai abranger tanto as relações de caráter patrimonial, ou seja, relações que envolvem valores, dinheiro, né? Assim também como as relações pessoais, que tem ali também um certo conteúdo patrimonial. Então você tem danos à imagem, danos à pessoa, ao nome,
o uso indevido de um nome, de imagem, assim também como você tem um caráter patrimonial no direito civil. Ou seja, você compra um terreno e aquele terreno foi invadido, ou então alguma coisa aconteceu com aquele terreno, como o direito civil vai regulamentar essa relação. Então, o direito civil basicamente regula as relações entre particulares, sejam elas patrimoniais ou não. O direito empresarial, ele tem algumas características básicas. Autonomia da vontade expressa em uma atividade negocial com propósitos de lucro, estrutura empresarial, garantia e certeza da circulação e do crédito. Ou seja, é no direito empresarial onde vai ficar claro questões, por exemplo, no caso de uma empresa que decreta falência e ela deixou dívidas, por exemplo. Então, de quem essas dívidas serão cobradas, né? A quem recorrer para o pagamento dessas dívidas? Então, se a empresa fechou, em teoria não haveria dinheiro em caixa para o pagamento dessas dívidas. Então, como é que o Estado resolve essas questões? O direito empresarial, ele tem toda uma regulamentação sobre isso. Direito constitucional. Aqui se refere ao sistema de regras referentes à organização do Estado, distribuição das esferas de competência do poder político e, principalmente, direitos fundamentais dos indivíduos. Então, o direito constitucional vai trabalhar basicamente com o nosso texto constitucional, sempre expandindo, procurando alternativas de estudo dos direitos fundamentais. Então, a gente tem, por exemplo, aí a questão dos direitos fundamentais no trabalho. Então, a gente tem uma junção da Constituição com a CLT. Isso é que vai ser estudado no direito constitucional. E no direito administrativo, o objeto aqui é o sistema de princípios e regras relativos à realização de serviços públicos. Então, o direito administrativo vai cuidar de toda a sistemática interna dos entes públicos, desde como funcionam as suas instituições até a relação entre os servidores públicos, por exemplo. Um servidor público, diferentemente de um particular, de um civil, enfim, que não está em cargo no serviço público, um servidor ele só pode fazer o que a lei permite, ele não tem uma liberdade maior de escolha, de decisão. Todas as ações de um servidor público precisam estar previamente regulamentadas em alguma lei, em alguma documentação que tenha valor jurídico que respalde a sua decisão. Direito financeiro e tributário. Aqui, as características iniciais são que atividade financeira do Estado, receita e despesa, relações entre o fisco e os contribuintes e, claro, as receitas de caráter compulsório. Estamos falando aqui dos impostos, taxas, tributos. Então, todos esses. Quem vai trabalhar toda essa questão é o direito financeiro e tributário. Ok? O direito processual vai trabalhar com o sistema de princípios e regras, certo? Regras essas que tratam da prestação jurisdicional do Estado, que é tão necessária à solução dos conflitos de interesses, não é? Então, o direito processual, como a gente viu, é um direito aditivo, ele vai trabalhar o como se dá o processo uma vez que ele entra naquela seara. Então, nós temos o direito processual civil, que vai tratar justamente dos prazos processuais e de todas as fases, quando aquela determinada ação vai para o direito civil, e temos o direito processual penal, né, que é quando justamente todas as ações vão para a área do penal. Muito bem, vamos falar agora de direito penal, que é um sistema de princípios e regras que vai trabalhar com formas de conduta consideradas criminosas. Temos aqui as penas ou as medidas de segurança. Não é? Penas, elas envolvem privação da liberdade, medidas de segurança também, mas não tão rígidas quanto as penas. E aqui o direito penal ele vai trabalhar na extrema legalidade, né? Na legalidade estrita, ou seja, não há crime sem prévia previsão legal. Direito eleitoral.
Ele vai disciplinar a escolha dos membros dos poderes do Executivo e do Legislativo. Então, as suas normas vão regular os critérios para as candidaturas, as eleições, apurações. Então, quando a gente vê, por exemplo, determinado político teve a sua candidatura impugnada, a gente vê ali uma atuação do direito eleitoral. E o direito militar? Ele regula as normas aplicáveis aos militares, como o próprio nome está dizendo, e esse direito está previsto na Constituição, artigo 42. Dá uma lidinha lá depois para você ficar bem por dentro de como funciona a regulamentação do direito militar, ok? Vamos agora para os novos direitos. O direito do trabalho são as normas jurídicas que regulam as relações entre os individuais, né, as relações individuais entre empregado e empregador. Então, aqui, o direito do trabalho vai é, falar sobre acordos coletivos de trabalho, direito de greve, relações sindicais, no caso de rescisão contratual, danos, por exemplo, à imagem, e todas essas questões relativas ao mundo do trabalho. Definir, por exemplo, se determinada pessoa que trabalhou anos para um mesmo patrão, com horário, com pagamento mensal, de segunda a sexta, mas nunca teve assinado a carteira. Esse cara vai ter direito, né? Esse empregado vai ter direito a todos os benefícios, a todas enfim, FGTS, férias, 13º, mesmo sem ter sido assinada a sua carteira. Então, o direito do trabalho vai regulamentar essas questões. O direito previdenciário é parte dos direitos da Seguridade Social, que são garantidos pela Constituição. Vai cuidar aqui da previdência social, da assistência social e saúde. Então, é o direito previdenciário onde vai ser trabalhado toda a esfera da previdência, da aposentadoria. Então, no caso da pessoa que, por exemplo, deu a entrada na sua aposentadoria e houve algum problema em toda a documentação, é dentro do direito previdenciário que isso vai ser visto. Direito econômico são as normas jurídicas que regulam a produção e circulação de produtos e serviços. Temos aqui o controle do mercado, que visa impedir, por exemplo, a concorrência desleal, regular monopólios e oligopólios. Né? O caso das empresas que assumem monopólios sobre determinado universo empresarial. Então, o direito econômico vai trabalhar isso, para que esse monopólio seja quebrado, porque é contra a lei. Ainda nos novos direitos, nós temos o direito do consumidor, é uma lei de 1990, Lei 8.078, que vai regular o quê? As relações entre os consumidores e fornecedores de produtos e serviços. Você vai achar no Código do Consumidor, né, o artigo 81, justamente falando sobre essa relação específica aqui. E se tratam dos direitos difusos, ou seja, aqueles direitos que não estão especificamente para uma determinada área da sociedade, enfim, mas para toda uma área que você não consegue, né, uma quantidade de pessoas que você não consegue determinar, são os direitos difusos. E o direito ambiental, que está previsto no artigo 225 da Constituição, que vai consagrar a proteção dos valores ambientais. O artigo 225 nos diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aqui ele se desdobra em um parágrafo, né, e mais alguns incisos, mas já aqui já basta para a gente ter uma noção do que trata o direito ambiental. E os ramos do direito externo? Nós temos aqui o direito internacional público. Ele é composto pelos tratados internacionais, as convenções, os pactos, convênios ou acordos, além dos costumes internacionais. Lembrando que alguns desses pactos e tratados, eles podem se tornar constitucionais. Há todo um processo
para que isso aconteça, mas eles podem se tornar constitucionais. Um tratado internacional, ele é realizado entre estados independentes, né, entre países independentes, com o objetivo de de regular, né, uma determinada matéria, por meio de cláusulas que se tornam normas jurídicas. Okay? Então, por exemplo, a troca de insumos entre determinados países, a questão, por exemplo, muito atual das vacinas, então você pode estabelecer convênios entre países para produção e distribuição de vacina numa escala mundial. Isso é feito através de tratados, de convenções, pactos e convênios. Então, aqui vai se definir qual norma será aplicada em razão do domicílio, ok? E isso também tem a ver com questões de extradição de indivíduos por situação irregular, seja por crimes políticos ou qualquer outra coisa. Vamos aqui finalizar com 2 exercícios. Exercício número 1. É um bom exemplo de direito objetivo. Letra A. O direito de ir e vir. B. O direito de propor uma ação junto ao judiciário. C. O direito que protege as relações de comércio internacional. Letra D. O direito de realizar um curso superior em direito. E letra E. O direito de manifestar suas ideias, seja por palavras ou atos. Dá um pause no vídeo, pensa rapidinho e me diz qual a resposta correta. Ok, então nossa resposta é a letra C. Vamos dar uma olhadinha em cada um dos itens. Um bom exemplo de direito objetivo. Primeiro, vamos lembrar o que é um direito objetivo. São as normas, os códigos, as leis. É aquele direito que ele está ali para ser utilizado a qualquer momento, desde que você acione, desde que haja uma ação subjetiva de sua parte. O direito de ir e vir não precisa ser acionado para ser utilizado. Então, ele não é um direito objetivo. O direito de propor uma ação junto ao judiciário, ou seja, depende da vontade do indivíduo. Quando falamos de vontade, se você não for ao judiciário propor uma ação, essa ação não vai se autopropor, então não é um direito objetivo, e sim subjetivo. A letra C é o direito que protege as relações de comércio internacional. Correto. Trata-se de direito objetivo. Desde o início ele precisa ser cumprido para que aquela relação aconteça. E ele está dentro de um corpo de leis. Letra D. O direito de realizar um curso superior em direito. Aqui estamos falando da palavra direito como capacidade. Ou seja, a determinada pessoa tem a capacidade de realizar um curso superior em direito. Então, não tem nada a ver com o que a nossa questão pede. Letra E. O direito de manifestar suas ideias, seja por palavras ou atos. Você não precisa procurar a lei ou qualquer instituição jurídica para conseguir manifestar as suas ideias por palavras ou atos. Basta que você manifeste-as. Ou seja, não estamos falando de direito objetivo, e sim subjetivo. Ok, vamos para a questão número 2. Leia as afirmativas que se seguem. 1. Uma das possíveis definições do direito positivo é a de que é o conjunto de normas estabelecidas pelo poder político do Estado que se impõem e regulam a vida social de um dado povo, em um determinado lugar e em uma determinada época. 2. É mediante normas jurídicas, direito positivo, provenientes do universo do direito, que o Estado pretende obter o equilíbrio social, impedindo a desordem e os delitos. 3. O direito material tem por fim ditar as normas de conduta para garantir a paz social. O direito processual tem por finalidade assegurar o cumprimento dessas mesmas normas. 4. O direito natural é espontâneo e se origina do processo legislativo que é revelado pela conjugação de experiência e razão.
A seguir, escolha a opção correta, leia de novo os nossos itens e escolha qual opção corresponde à opção correta. Dá uma pausa, pensa um pouco e responda. Ok, vamos ver aqui. Resposta correta, letra D. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos rever todas então, ó. Afirmativa 1. Uma das possíveis definições do direito positivo é a de que é um conjunto de normas estabelecidas pelo poder político do Estado que se impõem e regulam a vida social de um dado povo em determinado lugar e em uma determinada época. Exatamente. Essa é a definição de direito positivo. 2. É mediante normas jurídicas, direito positivo provenientes do universo do direito, que o Estado pretende obter o equilíbrio social, corretíssimo, através das normas jurídicas do direito imposto, direito positivo, que que o Estado pretende realizar o equilíbrio social, que é uma das suas metas. E aqui na alternativa 3, a gente tem ele dizendo que o direito material ele pretende o quê? Ditar as normas de conduta e o direito processual tem por finalidade assegurar o cumprimento dessas normas. Exatamente, direito material, direito substantivo, o que, né? As regras, direito processual, o como, o processo. E a 4, direito natural é espontâneo, mas ele se origina de um processo legislativo? Não. O direito natural, ele não passa por nenhum processo legislativo, já que ele está acima, hierarquicamente, acima do direito positivado. Tudo bem? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.